queridos, graça e paz, tudo bem com você? Mais um Papo de Homem aqui, mais uma quinta-feira abençoada, e como é bom poder ter a sua presença conosco. Você que está chegando agora aqui no nosso Papo de Homem, você que está conosco aqui nessa live, vai colocando no chat o seu boa noite, vai interagindo conosco aqui, e lembrando que você pode compartilhar o link da nossa transmissão, convidando outros homens para estarem conosco aqui. E hoje trabalharemos um tema extremamente importante. A gente vai falar da crise da meia-idade. Então, acredito que é um assunto muito interessante para você, vai abençoar a sua vida, vai tirar suas dúvidas, então ainda há tempo de você fazer convite. Então, vamos convidando aí o nosso pessoal, ok? Vai distribuindo os convites, liga para alguém, manda um WhatsApp e vai interagindo conosco aqui no nosso chat, ok? Então, daqui a pouco a gente está chamando aqui o pastor Ailton, daqui a pouquinho. Misael já está dando uma boa noite aqui. Boa noite, Misa. Deus te abençoe, seja bem-vindo aqui, meu amigo. Um abraço, poder te receber aqui, tá? Ainda temos aqui, ó, minha esposa está com a gente aqui, irmão Rogério Belo, que vai entrar ao vivo, já está dando boa noite também. Ah, o Davi está mandando um abraço, Misael, manda um abraço para o Davi, é o nosso mascote oficial do Ministério de Homens, né? Então, vamos lá. Você pode criar também uma sala de vídeo, ok? Cria aí uma sala de vídeo, tá? Porque o tema de hoje é um tema muito interessante. Manda um abraço aqui para Gisele Ponte. Gisele, Deus te abençoe. Cláudio Almeida, um abraço, Cláudio, sempre com a gente aqui. Denilson, boa noite para você também. Deus te abençoe. Com certeza vai ser uma bênção o Papo de Homem de hoje, não tenho dúvida disso. Cláudia Mérida com a gente aqui também. Claudinha, um abraço para você. Chama o Marcos para estar com a gente aqui. Aline Belo chegando aqui também. Coisa boa. E como você sabe, no nosso Papo de Homem, as mulheres também são bem-vindas. Então, a gente vai falar da crise da meia-idade, e você que está chegando agora, manda seu boa noite aqui e convide a muitos. Manda um abraço aqui para o Bruno. Brunão, Deus te abençoe, tá? Seja bem-vindo aqui também na nossa live. Semana passada, a sua presença aqui foi enriquecedora, tá? Então, você que está chegando agora, vai multiplicando o convite, tá? Vamos caminhar junto aí. E hoje a gente vai falar sobre a crise da meia-idade, e já vamos chamar daqui a pouquinho aqui o pastor Ailton Desidério, e também estarei caminhando junto com o irmão Rogério Belo, que estará enriquecendo a nossa live aqui. Então, você que está chegando agora, coloca no chat seu boa noite aqui, dá uma boa noite para nós aqui. Aproveita a oportunidade também e convida outros, tá? Vamos compartilhar o link dessa live. Se for bom para a sua vida, vai ser bom para a vida de outros também. Então, aquilo que Deus nos concede, a gente tem que aprender a compartilhar com outros. Quanto mais a gente compartilha, mais Deus multiplica na nossa vida. E a gente vai caminhar aqui. Então, enquanto você vai chegando aqui, eu já vou chamar o irmão Rogério aqui. Irmão Rogério, seja bem-vindo. Pastor Ailton, seja bem-vindo. Eles já vão compartilhar a tela junto comigo aqui. Coisa boa. Então, vamos começar aqui pelo irmão Rogério. Rogério, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Como é que você está? Boa noite, meu pastor. Para mim é uma honra, né? Estar aqui participando com esses irmãos, né? Pastor Ailton, meu pastor Meise, do coração. Temos aprendido muito, né? Esse ministério de homens é bênção, tem sido bênção na minha vida, tem feito um diferencial, né? Tem sido um divisor de águas, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida desse ministério em nossa igreja. Maravilha. Pastor Ailton Desidério, boa noite, meu pastor. Pastor da Primeira Igreja Batista do Lins, hoje abrilhantando o nosso Papo de Homem. Muito bom recebê-lo, pastor. Boa noite, sua saudação. Boa noite, irmão. Prazerzão poder estar aqui com vocês e espero que o papo seja legal. Eu não estava preparado para ver que tinham tantas irmãs participando, né? Mas não tem nada que elas não possam ouvir também. Oh, meu Deus do céu. Pastor Ailton, o senhor sabe de uma coisa? As mulheres aqui no Papo de Homem, elas têm vez. Elas opinam, elas participam e nós levamos a sério a participação delas. Então, para nós é um prazer poder ter mulheres conosco aqui, né? Mas tem uma irmã que é membro aí na PIB de Irajá, que ela trabalha na 93, não tem? Tem, a Cláudia Mérida. Isso. Ela está ao vivo aqui. É? Então, Claudinha, Deus abençoe, querida. Ela falou para mim uma vez, antes desse isolamento, que eu estive a convite do irmão, ela falou, mas pastor, só os homens que podiam participar. Aí, Claudinha, olha, agora foi aberto aí já para poder a interação. Que ótimo, hein? Inclusive, pastor Ailton, ela botou no chat aqui agora, ó, lá no chat do vídeo, ó. Pastor Meise, manda um abraço pro meu pastor Ailton, tá mandando um abraço pro senhor, pastor. Retribuo. Deus abençoe, Cláudia. Deus abençoe. Maravilha, que coisa boa, né? Então, beleza, galera, a gente vai orar aqui, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Meus irmãos, eu queria que você prestasse bastante atenção acerca daquilo que vai ser tratado,
Porque geralmente a gente fala de crise na saúde, crise na educação, crise na segurança, crise financeira, mas dificilmente a gente toca no assunto crise da meia-idade. É um assunto extremamente importante da gente tratar, e hoje nós teremos a oportunidade, né, de tratar desse assunto com o pastor Ailton Desidério, mas quem vai orar pelo pastor Ailton e vai dar uma palavra de introdução é o pastor João, que está ao vivo com a gente aqui, junto com a gente aqui na transmissão. Meu pastor, seja bem-vindo, welcome, vou falar até em inglês. Boa noite, boa noite. Hoje é a segunda vez que eu estou com o pastor Ailton em live de manhã, com um grupo de líderes batistas. Boa noite, pastor. Boa noite, Rogério. O pastor Meis também entrou na minha live agora, ainda há pouco. Que alegria nós estarmos juntos aqui, irmãos. E eu fiz questão de vir aqui dar uma palavra de saudação, porque esse tema de hoje é um tema muito importante, super relevante, e eu queria, assim, dar as boas-vindas aqui, junto com o pastor Meise, ao pastor Ailton, de uma maneira muito especial, pastor da Igreja Batista do Lins, e que tem colaborado muito aqui na nossa Convenção Batista Carioca, com muitos pastores, ajudando em mentoria, em acompanhamento. Então, que Deus abençoe a vida do pastor Ailton e o irmão Rogério, uma bênção lá na nossa igreja com a sua família, não é, pastor Meise? Vamos orar, então? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade da live agora. Pedimos que o Senhor esclareça, ilumine as mentes e use os teus servos, Senhor, para abençoar nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente vai caminhar com o pastor Ailton aqui. Eu quero agradecer você que está na live aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui, pastor João. Ó, a Priscila Dória está conosco. Pastor, eu estou percebendo que nós temos aqui 60% de mulheres e 40% de homens, né? Não, então, pastor, é o Del que está usando o telefone. Porque o Del, pastor, ele é tão pão duro que ele não quer usar o telefone dele, ele usa o telefone da esposa. Agora eu li aqui, realmente, ó, boa noite, aqui é o Del, pelo telefone da Priscila, exatamente. Manda um abraço, pastor, manda um abraço para o Henrique Carvalho, que está todas as lives acompanhando com a gente, live da igreja, live dos homens. Tiago da Luciana está com a gente aqui, Tiago Santos, Deus abençoe também. Anderson Lima, irmão Borgope, pastor, gente boa. Pastor Luiz Eduardo, membro da nossa igreja, enfim. A nossa live aqui, nossa audiência hoje está lá em cima, hein, pastor? Graças a Deus. Então, Tiago mandou um abraço também, viu? Agora. Tiago mandou um abraço. Isso, mandou um abraço para a gente aqui. Pastor João, eu estava comentando aqui na introdução que a gente fala muito de crise na saúde, crise na segurança, crise política, mas parece que o assunto crise da meia-idade a gente fala muito pouco sobre isso, né? Então, o assunto de hoje vai ser enriquecedor. Então, pastor Ailton, a palavra está com o senhor agora aí, tá? Então, pastor, eu quero pedir licença para não ficar aqui para ficar mais fácil o pessoal fixar na palavra aí do pastor Ailton. Eu vou acompanhar a live, mas não vou permanecer aqui na tela, tá bom? Um grande abraço aí. Tá, pastor? Pastor Ailton vai explanar, daqui a pouco o senhor pode retornar com a gente aqui, com o bate-papo, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, mestre. Pastor Ailton, tá com o senhor a palavra, tá? Pastor Meise, muito obrigado. Como é que pronuncia o seu nome? É Meise. Meise. Escreve Mazi e pronuncia Meise. E aquela música Amazing Grace. Amazing Grace, exatamente. Então, gente, é um prazer poder estar aqui. Pastor João Emílio, um abração. Realmente, já tivemos uma live hoje pela manhã, e graças a Deus pelo recurso que temos, né, na pandemia, de podermos usar aí a tecnologia para poder ter esse contato. Eu digo o seguinte aqui na igreja: mudou a forma, mas o conteúdo é o mesmo. Tá? Amém. Então, mudou um pouco a forma, mas o conteúdo continua o mesmo. Bem, falar sobre a crise na meia-idade é algo um pouco confortável para mim, porque eu já estou me despedindo dela. No ano que vem, se Deus me der vida e saúde, eu já entrarei numa outra crise, que é a crise da terceira idade. 59 anos, então, se Deus der vida e saúde, na crise da terceira idade. Nós vamos pensar um pouquinho, vou colocar aqui um PowerPoint, tá? Nós vamos pensar um pouquinho sobre essa terminologia aí de crise, né? Opa, só um momentinho. Falhou aqui que eu fechei, tem que abrir de novo, só um momentinho. Nós vamos pensar, então, tá dando para poder ver?
Ainda deve estar projetando, possivelmente está projetando. Estão vendo? Ainda não, porque geralmente demora alguns segundos. Ah, é? Então, deixa eu tentar aqui de novo, só porque aqui para mim já está aparecendo, olha. Para o senhor já projetou? Aí, pronto. Está indo, agora está indo. Isso, ótimo, ok, ótimo. ok. Então, quando a gente pensa aí em termos de crise, né? A vida é uma crise. A vida é uma crise, nós vivemos em crise aí o tempo todo, né? Eu não quero aqui ficar falando para vocês sobre crise de, assim, como sinônimo de oportunidades, aquela coisa que faz uma média com a crise. Porque todo mundo que está em crise, na verdade, precisa vivê-la e sem aquela resignação, porque é uma coisa que eu vou tirar a lição. É claro que tudo nós aprendemos, mas quando nós estamos na crise, ninguém está pensando muito nesse sentido. Então, quando se fala de crise de meia-idade, nós temos que primeiramente perguntar o que é isso. Porque meio é um ponto que está equidistante de dois outros pontos. Então, o meio do caminho, a estrada Rio-São Paulo, o meio do caminho, qual é o ponto que determina o meio desse caminho? É aquele ponto equidistante entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. Porque tem dois pontos, então fica fácil traçar o ponto do meio. Falar de meia-idade é complicado. Por quê? Porque na vida nós temos o primeiro ponto, que é o ponto que marca a data do nascimento, e não temos o último ponto como dado. Sabemos que ele vai acontecer, mas não temos como dado. Ninguém sabe o dia que vai morrer, ok? Desta maneira, então, há uma indeterminação de podermos falar sobre meia-idade. Uma pessoa, por exemplo, um jovem que vem a falecer na sua tenridade, na flor da idade, por exemplo, acontece de vir a falecer aos 20 anos, então a meia-idade dele foi aos 10 anos. Uma criança que faleceu com 10 anos, a meia-idade foi 5 anos. O que faleceu com 2 anos, a meia-idade foi 1 ano. Então, a meia-idade, na verdade, ela é uma terminologia dentro de um conceito estatístico. Essa faixa etária entre os 40 e 60 anos de idade, levando-se em consideração a perspectiva de vida, que aqui no Brasil nós temos uma perspectiva de vida de 76 anos, ok? Então, aí, dentro deste contexto, se fala de meia-idade. Este autor, Anselmo Grum, ele é um monge beneditino, teólogo, filósofo. Ele tem alguns livros bem interessantes, bem legais. Eu tenho alguns livros dele aqui em casa. E ele faz uma colocação sobre a meia-idade, dizendo que é o processo de amadurecimento que significa trilhar o caminho da individuação. Isso é uma coisa bem interessante. E ele recorre a um psicanalista, que foi Carl Gustav Jung. Jung foi filho de pastor. Ele depois não manteve a sua postura ali, mas ele foi filho de pastor. Ele tem alguns bons escritos comentando sobre a religião cristã. Tem, inclusive, um comentário do livro de Jó. E, segundo Jung, a primeira fase da vida é uma fase caracterizada por uma polarização. Tá? E a segunda fase, eu estou aqui com a câmera na minha frente, é a polarização amor e agressão, intelecto e sentimento, disciplina e indisciplina, fortaleza e fraqueza. Então, é uma polarização entre uma coisa e outra coisa. Ele está falando desta primeira fase da vida. Jung vai usar muito a terminologia de meia-idade para poder dizer que nesta meia-idade, que ele coloca como sendo a idade dos 40 aos 60 anos, o que se espera é que nesta fase da vida haja uma reconciliação entre essas partes até então polarizadas. Isso não é muito complicado de entender se nós observarmos, por exemplo, que na juventude é meio assim, tudo ou nada. O jovem ele tem uma postura, digamos, de uma certa
radicalidade. Não quer dizer que ele seja radical, mas assim, dos conceitos em que ele toma aquilo como sendo o grande conceito de verdade, e ele não tem muito uma matiz daquele conceito. Tá? O desafio que se estabelece na relação pais e filhos, o antigo conflito falado como sendo o conflito de gerações, porque existe uma conceituação nessa primeira fase da vida que é isso ou é aquilo, e com o passar do tempo, nós vamos observando que, em alguns casos, pode ser isso ou pode ser aquilo, como também pode não ser isso e pode vir a ser aquilo. Ou seja, é um processo de amadurecimento. Então, o que se espera é que, ao chegar à meia-idade, a pessoa possa estar se reconciliando consigo mesma, deixando de ter aquela postura, digamos, um tanto quanto mais polarizada, radicalizada, e que ela possa estar se reconciliando consigo mesma. No entanto, o que nós, por vezes, observamos é esta fase da meia-idade, onde algumas pessoas, elas, na verdade, elas vivem o que se chama de uma adultescência, né? Então, é uma posição em que é uma pessoa que é adulta, tá? Mas vive ali como se fosse um adolescente. Tá? É aquela velha história, o velho refrão, mas eu tenho 40 anos, tenho 50, 60, mas eu tenho uma cabeça de 20. Tudo bem, o corpo não é, a cabeça, a mente pode ser, mas é importante que haja uma adequação dentro das fases da vida. Tá? Então, como nós temos aqui irmãs participando, mulheres e mães que falam assim, eu e minha filha somos muito amigas, nós participamos das mesmas coisas, usamos as mesmas roupas, e algumas falam isso assim com um certo ar de, como se fosse assim, de coisa de tamanha identificação, mas, sem dúvida alguma, que essa aproximação entre os pais e os filhos, entre a filha e a mãe, é importante, mas se a filha se confunde com a mãe e se a mãe se confunde com a filha, tem alguma coisa de errado, porque há de se ter uma diferença. Então, a roupa da filha é uma, a roupa que a mãe vai usar é outra, o espaço que a filha frequenta é um, o espaço que a mãe frequenta é outro, e também isso se aplica no que diz respeito ao pai, o filho, ao pai, nesta colocação. A meia-idade, eu a concebo como sendo, portanto, uma segunda adolescência. Uma segunda adolescência. O que é a adolescência? A adolescência é este espaço de transição entre a infância e a vida adulta, ok? Quando se coloca adolescente e jovem, na verdade é um jovem adulto. Observem bem que no tempo em que nós estamos vivendo, o que temos observado é um alargamento desta adolescência. Então, o adolescente, há 20, 30 anos atrás, 18 anos, ele estava já sendo considerado como um jovem, assumindo responsabilidades de um jovem adulto. Hoje nós temos a adolescência, 21, 24, enfim, os espaços estão se estendendo. Mas a adolescência, para quem tem filhos adolescentes, ou para quem já teve filhos adolescentes, entende bem que é uma fase na vida de muitos questionamentos. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser dessa maneira? É uma fase que esses questionamentos eles estão sendo feitos para que o adolescente, enquanto pessoa, possa ocupar o seu papel enquanto pessoa. Ele recebeu uma educação, ele tem uma formação dos pais, de família, mas ele tem que ser ele mesmo. Então, essa parte da rebeldia do adolescente, ela tem a ver com esse movimento dele em poder ser ele, e não ser uma cópia do pai, uma cópia da mãe, tá? É aquela questão para nós que somos pastores, seu filho é um pastorzinho, né? Então sua filha é uma missionária, porque o pai é pastor, porque a mãe é uma missionária. Ou então também, em outras áreas profissionais, por exemplo, o pai que é médico, o filho também entende o pai que tem que ser médico, tá? Ele tem que ocupar o espaço dele. Isso é um pouco complicado para nós pais entendermos, porque, enquanto pais, nós
por vezes, queremos determinar o caminho dos filhos. E eles vão estabelecer um movimento de poder ocupar ou definir o próprio espaço deles. Então, nesta transição, algumas perguntas da adolescência é o seguinte: o que eu vou fazer? Com quem que eu vou me casar? Como vou trabalhar? Onde é que eu vou trabalhar? É a fase da vida onde se tem que tomar as decisões mais importantes, eu diria, da vida, ok? E são essas as questões. Na meia-idade, eu coloco como sendo segunda adolescência, porque nesta faixa etária, parece que começa a surgir, parece não, eu vou falar por experiência pessoal, como alguém que está, eu brinquei aqui, eu já estou saindo desta meia-idade, se Deus der vida e saúde, então eu vou entrar na terceira idade, e entrar na terceira, entrar na quarta idade, ou na quinta, na sétima, isso é ótimo, isso não é ruim, né? É sinal que está tendo vida, então quanto mais se puder ter da vida, e vida plena, como a Bíblia fala, abundante, não somente a vida enquanto duração, porque tem pessoas que têm uma vida longa, mas têm uma péssima qualidade de vida. Então tem que ter, preferencialmente, uma conjugação das duas. Mas nessa faixa etária, começa a surgir na cabeça, tanto do homem quanto da mulher, aquela questão de que eu não posso mais perder tempo. Eu não posso mais perder tempo. É uma época, uma ocasião, um momento em que se tem uma fantasia de querer refazer a história. Eu fiz a especialização na UF, o mestrado na UFRJ, e eu estou falando isso porque quando a gente termina o curso, a gente tem que fazer a dissertação. E eu me lembro de uma ocasião no mestrado em que eu tinha que fazer aqueles rascunhos, levar para a orientadora, e ela dava orientação e eu refazia e tudo. E ela me perguntava: Ailton, você já terminou? Eu disse: não, eu estou escrevendo. Ela falou assim: então para de ficar escrevendo e termina logo isso de uma vez. Há uma tendência na vida de nós querermos começar do zero. Ninguém começa mais do zero. Ninguém mais começa do zero. Então, essa tendência de que eu vou fazer tudo novo, não tem como. Assim, no sentido de poder ignorar uma história que nós precisamos considerar. Então, pinta essa fantasia, não posso mais perder tempo. Também a questão: o que foi que eu fiz com a minha vida? O que foi que eu fiz com a minha vida? Eu não fiz isso, não fiz aquilo outro. Então, começa a ver tantas coisas que, entre aspas, não foram feitas, e aquela questão de que eu tenho que fazer agora, porque já estou numa fase da vida em que daqui a pouco eu não vou mais ter essa possibilidade. É uma ocasião até um tanto quanto engraçada, porque, por exemplo, os homens, né, com 40 anos, eu me lembro que eu estava numa partida de futebol, eu nunca fui bom de futebol, eu deveria ter já uns 45 anos, e tinha um irmão que já está na glória com o Senhor Jesus, que era diácono da igreja, vice-moderador e muito meu amigo, e jogava muito bem. E então, jogando bola, um garoto de 18 anos, ele vinha e passava direto. Aí eu falei assim para ele: Carlinhos, meu filho, eu não consigo mais acompanhar. O cara passa direto, não dá para poder acompanhar. E ele, um sorriso maroto que ele tinha, ele falou assim: pastor, tem uma época na vida que a gente não corre mais numa linha reta, a gente corre na diagonal. Ou seja, a meia-idade tem que ser um caminho em que a gente não fique mais como a expressão do ditado, correndo atrás. A gente vai pela diagonal para poder encontrar na frente. É o momento em que se busca fazer uma revisão da vida. Isso é ruim? Não é ruim. Depende, como eu disse, de se essa revisão passa por uma questão de poder ignorar toda uma história. Se a primeira adolescência ela remete a pessoa para poder colocá-la enquanto um adulto, a segunda adolescência ela vai remeter a pessoa para a terceira idade, onde ela vai ter ali algumas características, em especial no físico, que, claro, logicamente, serão características limitadoras, mesmo que tenha uma boa saúde, mas são características que vão dar uma certa limitação. Tempo da meia-idade. Que tempo é esse? É um tempo de vigiar e exorcizar os fantasmas do passado.
é de poder rever o passado de um modo positivo. Isso aí é algo por demais importante. E daí que eu disse que nós não podemos começar do zero. Eu vou começar do zero. Não tem como começar do zero. Não tem como pegar o dia de ontem e viver o dia de ontem de novo. Não tem como poder voltar um ano atrás. Eu tenho dito neste momento que nós estamos vivendo de pandemia, para quem está considerando que 2020 foi um ano perdido, abra o olho, porque 2020 não volta mais. Então, não podemos deixar que uma situação séria como a que nós estamos vivendo possa ofuscar todo o brilho de um ano abençoado que Deus tem dado para a gente. Na vida, sempre temos duas maneiras de observarmos qualquer coisa: positivamente ou negativamente. De que maneira que você tem observado a história da sua vida? Então, é preciso exorcizar esses fantasmas para poder se lançar em relação ao futuro. O que nos assusta não é o futuro, mas sim as experiências mal resolvidas do passado, que lançam sombra, né? Coloquei sobre aqui, está errado, que lançam sombra, desculpa, está certo, que lançam sombra sobre o futuro. Então, o futuro é um tempo indeterminado, então o futuro é um tempo que nós tendemos a fazer projeções. E projeções podem ser cumpridas ou não. As projeções que nós fazemos para o futuro, elas estão atreladas às nossas vivências do passado. Então, se nós não soubermos lidar com as experiências do passado, eu me refiro um pouco mais àquelas experiências que são mais difíceis, que exigem mais da gente, elas ficarão como sombra para o futuro. A expressão popular, eu já vi esse filme. Então, alguém que já teve uma experiência traumática e que não a superou, e se ela se depara com alguma situação semelhante, ela vai dizer assim, eu já vi esse filme. Só que essa é uma expressão equivocada, porque um foi o filme do passado, o outro é o filme que está sendo constituído no presente. A vida não é igual. Já dizia Heráclito, lá o filósofo pré-socrático, que a mesma água não passa sobre a mesma ponte duas vezes. Tá? O tempo da meia-idade é um tempo de olhar para frente. Não é um tempo de poder ficar preso ao que passou, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque agora eu vou aproveitar, eu vou chutar o pau da barraca, essas questões que são da adultescência, né? Então, de poder querer voltar a algum espaço que não tem como poder voltar. Nós que dirigimos, então os motoristas, as irmãs que dirigem, quem dirige, deve usar o recurso do retrovisor para que possa fazer uma ultrapassagem. Então, fazer uma ultrapassagem na estrada sem usar o retrovisor é arriscado demais. Na cidade também. Então, eu, quando aprendi a dirigir com meu tio, ele falava, olha, presta sempre bem atenção no retrovisor. Então, hoje ainda eu dirijo olhando o retrovisor do lado esquerdo, do lado direito, daquele que está no salão do carro. Mas ninguém dirige olhando para o retrovisor. O retrovisor, você dá uma olhadela para você poder continuar olhando para frente. Então, na vida, não tem como caminhar. E se a vida é uma viagem, se dizem que a vida é uma viagem, se a vida é uma estrada, não tem como viajar nessa estrada, não tem como caminhar nessa estrada olhando para trás. É preciso trabalhar, ressignificar, superar, tirar o que é bom das experiências que aconteceram no passado. Porque se nós não fizermos isso, nós não teremos o que o Jung vai falar, que é a integração do eu, e nós não experimentaremos o que a Bíblia fala, né? Que mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, ou seja, nas experiências difíceis nós crescemos. Tem uma frase de um filósofo, Nietzsche, que ele fala que aquilo que não te mata, que aquilo que não nos mata, nos fortalece. Interessante, né? Mas aquilo que não mata, fortalece. As experiências, quando nós bem lidamos com elas, elas nos fortalecem, tá? O tempo da meia-idade é um tempo em que nós temos que
um conflito da sexualidade. Dentre as características de mudança desta faixa da vida chamada de meia-idade, dos 40 aos 60, fisiologicamente falando, o que acontece? Então, vocês podem não acreditar, mas eu já tive cabelo. Então, aqui, estou hoje com essa parte alada aqui na minha cabeça. O corpo vai mudando, as rugas vão aparecendo. Eu recebi de uma irmã, muito amada da igreja, um creme anti-rugas. E não tinha isso para homem, né? Mas agora já tem creme anti-rugas. Mas pode passar, mas não tem como eliminar as rugas na vida. E as rugas são sinais interessantes. Não tem como ficar enchendo o rosto de botox. Deforma o rosto. Deforma, né? Então, a questão é que há perdas de massa óssea. Isso, nas mulheres, é um pouco mais acentuado por conta da menopausa, ok? Tem a perda da acuidade visual. Então, a visão, olha, já tem que usar mais o óculos, daqui a pouco tem que fazer a operação de catarata. Tem um comprometimento da audição, tem uma flacidez da musculatura. Quando eu fui à academia, quando eu tinha talvez aí nessa faixa dos 40 anos, e lá para poder fazer a análise, a pessoa responsável me pergunta assim: o senhor está querendo fazer academia para quê? Mas ela nem esperou responder, ela já disse: se o senhor quer pegar musculatura, esquece, porque nessa idade não pega mais músculo. É importante, hoje a minha médica me orienta a fazer musculação, para poder fortalecer um pouco do pouco que eu tenho de musculatura, mas criar essa musculatura como é na juventude. E, com certeza, afeta a sexualidade. Ou seja, a libido, né? O desejo e até mesmo a performance, ok? E aí, essa questão da performance, ela está muito mais forte para o homem do que para a mulher. Porque o homem, dentro de uma cultura que ele herda de machismo, de tudo, ele então entende que ele sempre tem que estar numa posição em que ele possa responder e corresponder bem. E no sexo, então, se tem ali alguma dificuldade, isso, para o homem, tem uma dificuldade psíquica, né, que ele não vai saber lidar bem, por vezes, com isso. Bom, nós já temos hoje, já há algum tempo, os remédios, que eles são remédios que ajudam na potência do homem, mas não tem um remédio que vai atuar no desejo, na questão da libido. Tem remédio que vai, de certa maneira, inibir a libido, mas o remédio para o desejo ainda está por existir e eu duvido que exista. Porque esse desejo, ele é o elan da vida, é a vontade de viver, é o prazer de viver. E se o sexo ele tem essa dimensão do prazer, e é bom, dicas de passagem, porque Deus criou o homem e a mulher como seres sexuados, então o sexo tem o seu componente de prazer, ok? Mas a vida, ela tem a dimensão de que não está restrita a uma única esfera de prazer. Então, eu já ouvi falar que o rei Davi, ele era um cinquentão, quando adulterou com Batseba. Ele foi um voyeur. Ele estava no terraço e começou a olhar, especular de Batseba, que tomava banho e deixou a janela aberta. Então, se ele estava olhando, ela também lá estava querendo ser olhada. É o jogo da sedução, né? Isso está presente aí e tem que saber lidar com isso espiritualmente e emocionalmente. É o jogo da sedução. Do homem que olha, da mulher que quer ser olhada, essa questão. E se isso é verdade, que ele era um cinquentão, será que ele estava querendo afirmar a masculinidade dele? Será que então ele estava querendo mostrar que ele ainda era, me perdoe a expressão, um garanhão? Né? Então, é uma fantasia da meia-idade que precisa ser admitida, né? Não pode ser ignorada, não pode ser... Isso não acontece comigo. Tem que ser admitida, tem que ser enfrentada. O tempo da meia-idade,
é um tempo de intensificar o cuidado com a saúde, tá? Na nossa fisiologia, então já coloquei, no declínio que nós vamos tendo no corpo, e também, segundo eu já li, até os 30 anos há um desenvolvimento. Interessante, né? Na nossa formação, o homem nasce incompleto, e ele vai se completando, tá? Então, o corpo vai se fazendo, vai se constituindo. E dizem que até os 30 anos, então, isso vai acontecendo. Aos 30 anos, é como chegar ao pico de uma montanha e dela começa a se descer vagarosamente, ok? Então, isso não é uma questão que é abrupta, vai descendo vagarosamente, e é claro também que hoje nós temos vários recursos que ajudam na qualidade de vida no que diz a fisiologia. Se uma pessoa se alimenta bem, se ela tem uma boa nutrição, se ela tem uma prática de exercício, né? Se ela tem uma forma de poder lidar com a vida de maneira não muito estressante. O estresse é terrivelmente prejudicial para a saúde. No entanto, ele tem um aspecto positivo, porque ele é um bom sinalizador que você tem que tomar uma decisão, que você tem que correr, que você tem que fugir de um perigo. Então, ele é um sinalizador importante, mas viver numa situação onde se está numa condição de estresse constante e onde esse, entre aspas, inimigo, ele não é constituído visivelmente, mas é um susto que tem na mente, uma fantasia que tem na mente, uma coisa que tem na mente, isso é muito complicado, né? Porque uma coisa é você ver um cachorro, e aqui na rua onde eu moro, uma casa aqui próxima, tinha um pitbull, e a minha filha chegava... um pitbull, um Rottweiler, e a minha filha chegava da faculdade e o Rottweiler fugiu de casa, estava na rua. Imagina, de noite. Então, uma coisa é você ver um cachorro na rua, você tem que fazer alguma coisa. Outra coisa é não ter nenhum risco visível, mas aquela coisa na mente. Mas é que pode acontecer. Porque não vai dar certo. Porque esse é um sinal que eu estou doente. Isso é uma outra coisa, ok? Que vai sugando a energia do corpo. E acontece muito com todos nós, e nós precisamos aprender a lidar com isso, e tem orientações bíblicas que nos ajudam a poder lidar com isso. Por exemplo, não vos inquieteis quanto ao dia de amanhã. Cuidar do corpo é a questão de poder cuidar da saúde, é cuidar do corpo por inteiro. Então, cuidar do corpo não é tão somente cuidar da parte visível, mas cuidar do psiquismo e, é claro, da espiritualidade, da nossa fé. Tem o Paul Tournier, no livro Mitos e Neuroses, ele vai deixar isso muito claro, que o homem ele pode ser, teoricamente, visto corpo, alma, espírito, mas ele vai colocar que não tem como ser separado. Então, nós temos que ver o corpo. E é muito interessante isso, porque a Bíblia vai falar da igreja enquanto um corpo. E é importante, então, que a atenção que é dada para o corpo, no sentido de matéria, também seja dada para o psiquismo. Eu participava, fiz uma live na semana retrasada, às terças-feiras eu faço uma live às 22 horas, e na terça-feira retrasada eu fiz com uma psiquiatra, a doutora Mariana Mendes, que é filha do pastor Vitor Hugo Mendes de Sá, e nesta terça-feira agora eu fiz com a Patrícia, que é voluntária do CVV, Centro de Valorização da Vida na Prevenção do Suicídio. Então, ali a questão colocada do cuidado que nós devemos ter com as nossas emoções e como que isso reverbera, por vezes, dentro da igreja, quando as pessoas não entendem, alguns crentes não entendem, e falam assim, meu psicólogo é Jesus, porque eu coloco para Jesus, ótimo, mas tem que considerar o que Tiago fala, confessar os vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Se não cuidar do corpo por inteiro, isso pode, com certeza, há de gerar alguns problemas. Dentre os problemas psíquicos, nós temos aí um muito contundente nesta nossa época, no nosso tempo, que é a depressão, que tem crescido ano após ano. E tem essa pesquisa feita em 80 países do mundo que mostrou que a depressão atinge mais homens e mulheres na faixa dos 40 anos. Então, aí, essa crise na meia-idade, né,
No entanto, não quer dizer que a depressão é digamos, uma característica da meia-idade. Nós temos jovens que se deprimem, adolescentes que se deprimem, é uma doença que envolve o psiquismo e que tem que ser tratada pelo psiquiatra para poder promover, no primeiro momento, ali a questão do equilíbrio entre os neurotransmissores, essa parte bioquímica, e tem que ser sustentada por uma boa terapia, por uma boa análise, para que a pessoa possa se dar conta das questões que estão cavando no seu mundo interior. Então, na meia-idade, há de se ter um cuidado com a saúde, não somente na meia-idade. O pastor Olavo Feijó, uma ocasião, disse o seguinte, que quando ele tinha 18 anos, ele leu um livro que o título era Como Envelhecer Bem. E a primeira parte do livro era o seguinte: comece aos 18 anos. Então, se tem algum jovem aqui que está aí nessa faixa de idade, 17, 18 anos, se você quer envelhecer bem, comece agora, tá? Menos hambúrguer, menos pizza, menos refrigerante, dormir um pouco melhor, tá? Aí, começa agora para poder colher um pouco mais na frente. A meia-idade também é um tempo de renovar o propósito da vida perante Deus, tá? É tempo de assumir novos desafios. Não eu estou na meia-idade, a meia-idade tem uma característica em que a pessoa, em geral, já está casada, pode não estar, né? Mas está estabilizada profissionalmente, também pode não estar, mas em geral está. Tem uma certa acomodação ali, a pessoa conseguiu lutar para alcançar algumas coisas e ela já tem. Se esta pessoa, na meia-idade, ela se conforta com isso, ou seja, essa zona de conforto, que na verdade não tem conforto algum. É uma zona de desconforto, porque tudo aquilo que faz com que na vida nós possamos nos acomodar gera prejuízos à nossa saúde. Por exemplo, o sofá, que falta pouco nos abraçar, ok? Se nele nós ficamos sentados o tempo todo, a coluna vai chiar. Até rimou, né? O sofá que falta pouco nos abraçar, se nele ficarmos sentados o tempo todo, a coluna vai chiar. Então, o conforto, a zona de conforto, ela pode dar um prazer no primeiro momento, mas ela vai gerar um desconforto. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que se reinventaram na meia-idade ou que começaram a crescer na meia-idade. Dentre esses, eu cito Moisés. A fase mais significativa na vida de Moisés começa aos 40 anos, quando ele vai para a maior faculdade que havia naquela época e que, de certo modo, ainda temos hoje, que é o deserto. A maior universidade da vida é o deserto. Deserto enquanto símbolo dos apertos que nós enfrentamos, das dificuldades, aí que nós aprendemos. Ninguém aprende na festa, mas aprende na luta, aprende na dificuldade. Então, é preciso se reinventar na vida. Caminhando para, então, o final, quantas vidas você tem? Quantas vidas? Porque se a gente fala de meia-idade, então vai ter que falar da última idade. Então, aí estamos falando de 3 vidas, ok? Segundo Jung, seriam 2 vidas. Não posso falar segundo Jung seriam 2 vidas, porque não tenho ainda esse conhecimento se ele vai trabalhar. Eu acho que ele vai trabalhar um pouco com a questão da fase mais da velhice, não sei se vai chamar de terceira idade, mas, enfim. Então, se tem a minha vida, tem a meia-idade vai ter a última idade, ok? Porque depois da meio caminha para o fim. Se tem primeira infância, segunda infância, terceira infância, então se tem adulto, criança, junior, adolescente, jovem, adulto, se tem já a terceira idade, que é até os 70, já tem pessoas que já falam da 4ª idade. Quantas idades você tem? Tá? É importante que nós possamos ter, então, pensar sobre isso. E aí eu colhi essa informação de um livro que fala sobre a virada do jogo no meio tempo da vida, em que cita o William Shakespeare, em que ele diz o seguinte, que o ser humano possui 7 atos, 7 idades, e a sabedoria popular acredita nas 7 vidas. No entanto, o autor fala que cada pessoa pode ter tantos estágios na vida quantos estiver dispostas a ter.
A Bíblia diz assim: este é o dia que nos deu o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Já percebeu como que o dia se prepara para a chegada da noite? Como que esse pôr do sol que é tão admirado, você já observou o movimento da natureza para isso? Então, aqui onde eu moro no Meia, quando dá por volta de 4 horas da tarde, vem aquela revoada das maritacas em que elas vão se recolher. E observa que ali, então, começa uma questão de um silêncio. Na natureza, é um silêncio. Tá? Quando o dia está amanhecendo, então, quando está surgindo um novo dia, 5h30, 6 horas da manhã, existe uma expressão de gratidão na própria natureza por este novo dia. O dia sempre é uma bênção de Deus. O dia é uma plenitude, é uma potência que Deus confere a cada um de nós. Por isso que o salmista diz: este é o dia. Não diz ontem foi o dia, amanhã será o dia. Diz: este é o dia que nos deu o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Portanto, na meia-idade, para além de nós ficarmos presos à questão de podermos pensar como sendo um tempo que está passando, que está fluindo, uma ampulheta em que a areia está ali diminuindo, que em todas as idades nós possamos entender o valor de um dia. A vida, ela se constitui nesta soma de dias e ela é para além da soma de dias. Uma pessoa que tenha vivido 70, 80 anos pode não ter vivido tanto quanto uma pessoa que tenha falecido com 30 ou com 20 anos. Por quê? Porque a vida, o tempo, é mais do que uma cronologia. É uma dádiva que Deus dá para cada um de nós. É isso. Coisa boa, pastor Ailton. Pastor, eu estou com tanta anotação que eu fiz aqui, que eu acho que a gente vai ter que ir até meia-noite. Se o pastor João quiser vir para cá, para a gente poder fazer um bate-papo, seria bom, tá? Pastorzão, estou convidando o senhor, se o senhor puder e quiser, tá? Se o senhor enriquecer. Pastorzão, a gente vai tentar interagir no chat, ao mesmo tempo queria fazer algumas perguntas. Então, a gente vai tentar ser bem objetivo aqui, porque o pessoal está colocando no chat: pastor, que bênção, glória a Deus, que palavra, fui abençoado. Eu já queria começar perguntando aqui, o senhor falou uma coisa importante, o senhor falou muitas coisas importantes, né? Mas eu anotei aqui umas 7 ou 8, né? Deveria ter anotado mais. Mas eu queria começar pela sensação do tempo perdido, um pouco da nossa experiência de gabinete, quando a gente atende muitos homens no gabinete que já estão na meia idade, dos 40 anos em diante, pessoas que talvez não tenham uma formação acadêmica, pessoas que não têm um trabalho estabilizado, ou uma carreira profissional, né, estabilizada, que dizem assim: pastor, eu tenho a sensação que eu tenho menos tempo para frente do que aquilo que eu tive para trás. E a pessoa, quando tem esse tipo de pensamento, automaticamente ela desanima. Ela fica até desanimada, desesperançada de buscar algo melhor. O que a gente poderia falar para esse homem que está com essa sensação do tempo perdido, inclusive com base no que o senhor fechou agora, né? Dizendo que este é o dia que nos fez o Senhor. O que a gente pode dizer? Eclesiastes, no capítulo 1, capítulo 2 de Eclesiastes. Eclesiastes, segundo o Ed Renekiewicz, é o livro mais azedo da Bíblia. Pessimista. Mais pessimista, diz o Ed. E aí, no capítulo 2, ele vai falar o seguinte: considerei obras, tudo que eu pude fazer, tá? Passei a considerar sabedoria, loucura, tudo quanto desejaram os meus olhos, não neguei, não privei o coração de alegria alguma, tá? E ele vai falar de todas, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, né? Aí, quando chega lá, ele fala no versículo 12: então passei a considerar, tá? E ele vai chegar à seguinte: pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Então, essa preocupação ao tempo em que ela é real, presente em cada um de nós, né? Como é que vai ser daqui? Para quem não se preocupa assim?
Quem não tem uma preocupação? E a pessoa, ela vem a ter esse tipo de preocupação, mas ela está contaminada por isso que nos circunda, que é o mundo muito ligado ao ter. Porque a compreensão que, por vezes, nós temos, por vezes não, que nós temos, né, e ela é equivocada, é que se eu tiver, eu estou seguro. Então, se eu cheguei na minha idade, eu consegui juntar R$1 milhão, eu tenho 2 milhões, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu estou seguro. Que segurança? Não tem segurança. Eu estava assistindo agora, antes de começar a live, uma entrevista com um desses homens importantes da ONU, e ele falou algo muito significativo. Ele falou assim, olha, a humanidade está numa tecnologia, num avanço, mas ficou de joelhos perante um vírus. Então, o que falar para uma pessoa como essa é o seguinte: sempre há tempo de recomeçar. Se você não conseguiu juntar o seu 1 milhão até agora, tenta juntar daqui para frente, tá entendendo? Ver como é que você pode fazer, mas não fica muito ligado a essa questão do ter, porque a vida é mais do que o ter, é mais do que o satisfazer. É verdade. Aliás, quem quiser 1 milhão pode ir no Ceasa, porque lá tem muitos milhões. Até mais de um. Pastor Ailton, eu tenho uma pergunta para o senhor. O senhor falou de um tema que me chamou a atenção, que foi, na crise da meia-idade, a pessoa ela foca muito no passado, não é isso? E o senhor falou uma palavra que me chamou a atenção, que é ressignificar. Então, assim, eu queria... o senhor falasse, né, para a gente um pouco, né? E como, de que maneira, né, podemos dar significado a esse passado, que muitas vezes deu uma travada aí. A vida, que é a hora que a gente está colhendo as folhas, não é isso? Então, qual conselho o senhor poderia dar? Tem um autor chamado Viktor Frankl. Ele é o fundador de uma corrente psicológica chamada logoterapia. Ele é um judeu que foi para o campo de concentração. E ele compartilha da experiência dele quando ele observa ali no campo de concentração pessoas que morrem, não somente porque são lançadas na câmara de gás, na fadiga do trabalho, mas que morrem por desistir da vida. O que acontece? A cada 45 minutos, uma pessoa tira a vida no Brasil. Cada 45 minutos. Por quê? É uma falência da vida. É uma desilusão com a vida. E isso é algo que nós temos observado por dados estatísticos na juventude. A coisa de um mês atrás, eu tive 2 relatos de pessoas da igreja, de uma jovem de 25 anos que tirou a vida, não era da igreja, tinha um contato de pessoas da igreja. E de um outro irmão que uma sobrinha com 35 anos tirou a vida. Então, é uma falência. Por quê? Não tem sentido. A vida está sem sentido. Ressignificar é dar sentido à vida. Então, Viktor Frankl, ele ali no campo de concentração, ele falou, eu tenho que dar sentido à minha vida. Tá? Dar sentido à vida tem a ver com poder olhar para frente com uma perspectiva de fé. Paulo fala aos Filipenses, deixando as coisas que para trás fica. A vida tem que ser uma arte de aliviar a bagagem. Vai deixando malas pelo caminho. A gente faz mudanças e tem um montão de coisa que a gente não usa. E joga fora, papel, um montão de coisa. Então, para que possamos ter uma vida um pouco mais suave. Deixar isso pelo caminho, ressignificar, irmão, tem a ver com reciclar. Todos nós não podemos evitar 100% que sejamos acometidos de qualquer coisa. A vida tem essa... Por mais que tomemos os cuidados, pode se pegar um Covid, entendeu? Pode ter qualquer outro tipo de problema, tá? Bom, entendo, busca ao máximo poder crescer com ele. Ressignificar é reciclar. É pegar isso e poder fazer o que disso eu posso tirar, o que eu posso crescer, ver. Observemos. Ressignificar.
Olha como é que a Bíblia é 10. É Jó 42. Só um instante. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. O que é isso? Ele ressignificou a história da vida dele, que não foi fácil. É verdade, pastor. A gente tem que ter muita coisa na nossa bagagem de vida. Aliás, a gente guarda muito copo de requeijão, por sinal, em casa, né? Pastor, vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. O senhor entrou no campo da sexualidade e parece que uma coisa que a gente percebe com muita frequência na minha idade é que esses homens, não sei o que acontece na cabeça de alguns, por conta dessa afirmação, dessa identidade. A gente tem lá o camarada que está com 45, 50 anos, ele tem uma esposa que está no top dele. E aí ele cisma de deixar a esposa de 45, 50 para arrumar uma de 20 ou 25. Porque parece que na cabeça dele ele se sente muito mais homem, com uma mulher mais jovem, e parece que aquela mulher que cresceu com ele, que prosperou com ele, que lutou com ele, que roeu o osso e agora talvez está numa condição melhor, parece que ela não serve mais. Isso acontece com cantor de pagode, jogador de futebol. O que acontece na cabeça desse homem, pastor, que larga essa esposa que o acompanhou a vida inteira para se sentir melhor ao lado de uma que talvez muito pouco conhece sobre ele, né? Diz até que ama, mas por conta da conta bancária. Isso acontece de fato, pastor? Com certeza. O ditado fala, troca uma de 40 por duas de 20. Por duas de 20, é isso aí. Então, o que acontece? É a fantasia. É fantasia. A fantasia faz parte da vida, mas nós não podemos viver no mundo da fantasia. Não podemos... a história, né? Alice no País das Maravilhas. Uma coisa é a história, tá? Uma coisa é Alice nessa história pensar que está tudo arrumado, ok? Outra coisa é entender que não está arrumado. A Bíblia vai falar, não deixe a mulher da tua juventude, ok? Então, é uma fantasia que vem pela ordem da sexualidade, no homem que vem por uma questão, por vezes, da potência sexual, de poder se sentir homem, assim, de poder se sentir macho, né? De poder... É uma questão que vem daquilo que ele quer mostrar para o outro. Então, imagina um cara 40 com uma menina de 20, tá? Ele, de repente... Não vou nem falar o cara de 40, que o cara de 40 ainda, em condições normais, ainda está com boa forma, mas o cara, vamos supor, um de 70, né? Com uma de 35... O que ele está com isso? Ele está querendo mostrar para a sociedade que ele é um cara... Né? Então, é esse cara que, por vezes, não está bem firmado, né? Que não está bem com o seu eu, conforme diz Jung, não está integrado. Ele ainda está meio assim, polarizado e refém dos outros. Tá ok? Refém assim, dessa satisfação de desejo. Na sexualidade, ela tem uma satisfação para o homem e para a mulher fisiológica, correto? Uma descarga de energia, mas o que vai fazer o conjunto da obra é a questão da troca. É o que Paulo fala. A Bíblia, repito, ela é muito top, é muito 10. O homem paga a mulher o que é devido, a mulher paga o homem o que é devido. Isso envolve esse ambiente onde o sexo comparece. E é o que Hebreus fala, bem-aventurado é o leito sem mácula. É um espaço, o leito sem mácula é um espaço, é um ambiente. Né? É um espaço concreto, enquanto leito, enquanto cama, e a doutora Mariana falou que só se deve ir para a cama por 2 motivos. Para o quarto, por 2 motivos. Para dormir, ou se é o casal para ter intimidade. Fora disso, está sem sono, vai ler um pouquinho, mas não vai para o quarto. Vai para o quarto quando estiver com sono. É verdade. É um conselho que ela não adianta ficar revirando na cama para poder dormir. É verdade. Eu quero trazer uma contribuição aqui do líder nosso aqui. Está na tela aí do Misael, ele botou: quem troca de 50 por 2 de 20 está querendo passar vergonha. Então fica a dica aqui, tá? Para quem nos assiste. Rogério, contigo, amigo. Pastor, o senhor falou da adolescência, né? Dessa segunda adolescência, terceira, não sei, né? Parece que a pessoa vai esticando a adolescência, né? Vai chegando até os 30, os 40, os 50, né? E assim, e uma coisa que me veio à mente quando o senhor estava falando nisso, falando de emoção e pensamentos, não é isso? O senhor falou muito até, depois o senhor tocou no assunto falando de Davi, né? E a minha pergunta, né? Até um conselho, né? Como que a gente pode blindar a nossa mente?
desses maus pensamentos, desses sentimentos, né, que não edificam, né? De que maneira a gente pode blindar a nossa mente? A mente não se blinda. A mente refrigera. Blindar a mente não tem como. Você quer ver uma ação para permanecer pensando no que não deve? É ficar falando, não vou pensar mais nisso. Não vou pensar mais nisso. Quanto mais você fala, não vou pensar, mais você pensa. Tá? Então, a mente refrigera. Olha o que a Bíblia diz. Refrigera a minha alma. Uma alma refrigerada. O que Jesus disse para aquela mulher samaritana que estava no 5º relacionamento? Se você souber quem fala contigo, saberia, eu ouviria reconhecer que do rios de água viva fluiriam do seu interior. Então, blindar a mente é uma questão da religião, do castigado, do ranço do catolicismo apostólico romano. O evangelho é refrigerar. É Paulo falando para Tessalonicenses. É Paulo falando para a igreja de Éfeso. Não vos embriagueis no vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Falando para Tessalonicenses, ele diz o seguinte, não extinguais o Espírito Santo de Deus. Então, assim, eu entendo o que o irmão está colocando, mas a forma de prevenir não é blindar, é refrigerar. E refrigerar é o Espírito Santo. Refrigerar é colocar para fora. O salmista, quando Davi, quando pecou, o Salmo 32 fala, enquanto eu guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos. Ele estava blindado. No Salmo 51, aí depois ele fala no Salmo 32, mas eu confessei-te o meu pecado. E no Salmo 51 ele fala, volta a dar-me a alegria da salvação. Ele experimentou depois que ele falou. Então, precisamos, irmão, assim, aprender a falar no sentido da cruz, com Deus e um com o outro. Isso é muito importante. Eu queria pegar carona aqui na sua fala, pastor, porque comunicação para o homem, infelizmente, é algo muito complicado. Aí vem de novo a nossa experiência de gabinete, onde muitas esposas reclamam que esse homem não conversa. E a gente sabe, segundo pesquisas, o homem vive em média 7 anos a menos do que a mulher, né? Que a mulher, geralmente, quando sente algo, ela põe para fora. O homem tem dificuldade na comunicação. Até porque a nossa constituição psíquica, né, em cima da negação. O homem não chora, o homem não sente, é tudo não. É não, e a gente leva isso para a vida, né? Como se fosse uma verdade absoluta. Parece que a gente não parou para questionar isso. E dá a sensação que na meia-idade, pastor, é exatamente a época dos conflitos, né? Dessa ausência de comunicação, esse não, isso acaba adoecendo esse homem. Como é que esse homem consegue sair de dentro desse cativeiro emocional? Porque, por exemplo, para muitos homens, é vergonha buscar um psicólogo. Eu já ouvi muita gente dizer assim, não vou ao psicólogo, porque ir ao psicólogo é coisa de maluco. Né? A minha esposa bota aqui no chat que os homens sentem vergonha de falar. Então, como é que a gente se dessensibiliza disso? O senhor já citou a Bíblia aqui, corpo, alma, espírito, está tudo junto. Mas qual o caminho que a gente trilha aqui na nossa mente, refrigerando a mente, para a gente poder abrir o coração, que a pessoa que não explode falando, ela implode por dentro. E geralmente o homem é assim, né? Muitos infartam porque não falam. O camarada fica quieto, ele não conversa, ele não tem diálogo com o filho, com a esposa. E eu fico pensando, pastor, complementando a minha pergunta, como é que não foi isso nessa época de Covid agora? Onde as pessoas, na sua grande maioria, trabalham home office, dentro de um lar que não tem diálogo. Complicado, né? Nós temos visto aí alguns dados estatísticos sobre isso, né? Dos divórcios, das encrencas. Eu acho que, não sei, eu vou falar até por mim, casado já há 33 anos, mas a Covid acentuou algumas comunhões intensas, né? O que acontece? Há anos atrás eu li um livro em que o autor comentou o seguinte, você pode enterrar uma pedra, pode enterrar um pedaço de madeira, mas você não pode enterrar uma minhoca. Sentimentos são minhocas. Então, você abordou muito bem essa característica do homem, observemos que isso está mudando. Exemplo claro, o que vocês estão fazendo aqui. O que vocês já fazem na PIB de Irajá há muito tempo. Homens de valor resgatando. E o que está no valor do homem? O que é ser homem? Sabe? Então, vocês já estão fazendo isso. Quando a gente fala, quando a gente abre o espaço, isso já é uma questão de poder tirar algumas amarras. Eu tenho certeza que, como fruto desse trabalho, os irmãos têm recebido mais pessoas, mais homens, procurando vocês.
Sim, né? Verdade. Porque vocês estão comentando, estão falando. Então, eu penso assim que é preciso falar, é preciso comentar, é preciso conversar, é preciso, sabe assim, irmãos, é preciso ser bem assim, buscar ser bem como Jesus. Como que Jesus, que Jesus era? Ele andava com as pessoas, ele conversava com as pessoas. Eu tenho uma expressão que eu digo, Jesus entende de gente, porque Jesus se fez gente como a gente. É verdade. Então, assim, acolher aquela pessoa que vai, que está com um pensamento esquisito, que tropeçou, que errou. Quando, no ministério, eu recebo um irmão ou um homem que vem me procurar, em geral, as questões são mais questões ligadas a casamento. Outro dia eu falei isso, o pessoal ficou rindo, né? Eu falei isso na mentoria de pastores. Eu, tipo assim, fico feliz da vida. Por quê? Porque esse cara está querendo ser ajudado. Sim. Agora, aquele que remói, ele não está querendo ser ajudado. Então, assim, falar, olha, faz muito bem. E tem níveis de fala. A esposa é uma boa ouvinte, em geral, né? Tem na igreja, tem bons ouvintes. O gabinete pastoral é um espaço de escuta, mas tem os níveis de escuta. E tem um nível de escuta, gente, que é o nível do médico, que é o nível do terapeuta. São níveis de escuta. É verdade. O Leandro bota aqui, ó, o problema é acabar iniciando uma terceira guerra mundial. É sempre o medo de alguns homens, né? Não falo porque tem medo de iniciar a guerra. Tem horas que a guerra é necessária. Nesses verdade. casos, né? Eu fico pensando, pastor, muitos maridos falam assim, pastor, mas a minha mulher briga o tempo todo, enquanto ela está brigando, tá bom. Porque geralmente a mulher, quando para de brigar, porque a relação já foi, para ela já foi. Então, enquanto ela está falando, enquanto ela está devolvendo, dando uma devolutiva, é porque ela está querendo a relação e está buscando melhorar. Então, a gente precisa ter esse... Deixa eu contar só uma coisa nesse sentido. Sim, lógico, pastor. O Davi Malta, que era reitor do seminário quando eu comecei, ele contava uma ilustração muito interessante, que um pescador ia pescar os bacalhaus no mar da Noruega. O navio, com tudo controlado, pegava os bacalhaus, quando chegava no porto, estavam todos mortos. Aí ele verificava a temperatura, tudo, voltava, pescava, chegava no porto, atracava, estavam mortos. E isso, quando foi na terceira vez, ele chegou e viu que os bacalhaus estavam vivos. Ele foi querer saber por quê. Estava tudo igual, temperatura, condições, tudo igual, mas tinha uma questão diferente. Tinha um bagre no meio dos bacalhaus. Então, o bagre, ao espetar, não deixava os bacalhaus poderem pensar em morrer. Então, o que você diz, né? Se tem aí... Não é estímulo nenhum na briga, não, gente. E aqui, quando o irmão fala que se falar vai estourar a terceira guerra mundial, depende do jeito que fala, depende de quando fala, né? Tem toda... A Bíblia fala, tem tempo de falar, tem tempo de calar, tem toda uma dinâmica, né? É verdade. Em alguns lares não tem terceira guerra mundial, mas tem a Guerra Fria também. É muito comum, né? Muito comum. Pastorzão, eu quero agradecer o senhor aqui. Assim, foi muito boa a nossa caminhada aqui. Eu vou pedir para o nosso povo aqui, para a galera compartilhar o link dessa live aqui. A live vai ficar gravada aqui no Facebook. Então, você pode compartilhar o link, porque é um tipo de palavra que o senhor trouxe hoje, é esclarecedora e edificante para a nossa vida. É um tema extremamente simples, mas, sobretudo, profundo e relevante. É tão simples que a gente não fala. É interessante, né? A gente quer falar das coisas complexas, né? O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo. Mas esse tema da crise da meia-idade é um tema extremamente importante, né? Inclusive para os relacionamentos, para a individuação, como o senhor disse no início da sua fala. Então, isso é um tema extremamente importante. E eu queria que o senhor desse aqui suas considerações finais aqui, porque, assim, foi muito bom. Eu queria, inclusive, que o nosso povo colocasse no chat aqui como é que foi bom para você. Coloca aqui, galera. Dá uma devolutiva para a gente aqui. Alguns já colocaram palavra abençoada, foi muito bom, foi abençoado. Mas coloca o seu muito obrigado aqui no chat, o pastor Ailton, porque foi uma palavra esclarecedora. Então, sua consideração final, pastor. Gostei muito aí dessa colocação do Leandro, porque tem lá o escudo do Flamengo. Coisa boa, flamenguista, gente boa. Gente nossa. Olha aqui, foi um prazer. Agradeço o João Emílio, você, pastor Mazia, o irmão, vocês, o trabalho que eu aprecio como homens de valor. E é assim que nós vamos desconstruindo
conceitos que aprisionam a gente e que nós vamos tendo uma humanidade que, se de um lado ela é frágil, de outro lado ela tem uma beleza, tá? Que precisamos buscar. E, enfim, a Bíblia fala que o coração alegre traz formosura para o rosto. Então, é isso. E meia-idade tem essas características, mas a crise está presente em todas as idades. Tá? É verdade. Todas as idades. E para cada uma tem graça de Deus. Para cada situação, para cada desgraça, tem uma porção dobrada de graça. Amém. Graças a Deus, né? Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Amém, pastor. Eu que quero agradecer o senhor pelo carinho e poder estar conosco. Irmão Rogério, suas considerações finais aí, seu abraço para o povo. Pô, foi bênção, aprendi muito, não é isso? Essa comunhão com os irmãos, né, é algo muito importante, né? Que nós homens, nós temos essa tendência, né, de prender, né? A gente não fala, né? A gente aprende a não falar, não chora, não chora que isso não é coisa de homem. Aprende isso logo da primeira infância, né? Então, assim, a gente não chora, não fala, não expressa sentimentos, né? E assim, a gente aprende que a gente tem que destampar a panela de pressão, não é isso? E a panela de pressão, ela tem a válvula que vai aos poucos, né, também para não explodir, né? Então, assim, foi bênção. Foi bênção mesmo, né? Tá bom? Muito obrigado aí, pastor. Foi um prazer. Obrigado. O pessoal está agradecendo aqui no chat. Estou no meu deserto, o Leandro falou, aprendendo e evoluindo para a glória de Deus. Amém. O pessoal está dando muito obrigado aqui. O Paulo botou, me sinto alimentado. Que bom, Paulo. Paulo, nem janta hoje, tá bom? A comida aqui, a comida espiritual, é porque o pessoal gosta muito do pão que permanece, do pão que perece, né? E aqui é o pão que permanece, aqui é a palavra. Então, graças a Deus por isso, né? Quero mandar um abraço aqui também, pastorzão, para o Emerson, nosso amigo que está fazendo aniversário hoje. Emerson lá da Pavona, meu amigo, Deus te abençoe, muitos anos de vida, felicidade para você, tá? Que a bênção do Senhor se multiplique sobre a sua vida. Quero avisar os nossos irmãos aqui que na próxima semana a gente estará aqui com o pastor Davi Peregrina, estará falando a respeito da obra missionária, a nossa função como homem, inclusive, nesse ministério missionário. Então, queria dizer para você que talvez a pandemia deu muita distração para a gente, e a gente precisa ressuscitar, dar uma banada na chama da obra missionária no nosso coração. Então, na semana que vem, 21h30, eu aguardo todo mundo aqui no nosso Papo de Homem. E lembrando que a gente está montando o nosso canal do YouTube, ok? O canal dos Homens de Honra. Então, o Flavinho colocou aqui, ó, nosso canal no YouTube, Ministério de Homens, PIB Irajá. Então, acesse o nosso canal lá, dá um like, dá um joinha, curta, se inscreva. É isso mesmo, né, Rogério? É se inscrever no canal, né? Então, ativa o sininho. Em breve, a gente vai tentar fazer a transmissão simultânea, tanto no Facebook, tanto no canal do YouTube, ok? Então, você vai acompanhando a gente aí, que nós vamos dando novas informações acerca desse novo canal. Então, quero agradecer mais uma vez ao pastor Ailton, ao irmão Rogério, agradecer a você que ficou conosco até agora. O Armando colocou aqui, ó, palavra de aprendizado. Glória a Deus por isso, que bom. Então, muita gente aprendendo aí, pastorzão. Tenho certeza que teremos agora homens melhores, né? Albert Einstein falou que a mente, quando se expande, ela se recusa a encolher. E Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor Ailton, vou pedir para o senhor orar por nós. O senhor pode orar, nos abençoando? Claro. Então, ora por nós aqui, por cada homem aqui presente, por cada família, né? Temos homens e mulheres aqui nesse canal, nesse momento, nos acompanhando. Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos pelo recurso que possibilita este encontro. O formato é diferente, mas o conteúdo é o mesmo, a espiritualidade é a mesma, o desejo, ó Pai, é o mesmo, de glorificar o teu nome, de abençoar, de ser abençoado. Agradecemos pela tua agência ali em Irajá, Primeira Igreja Batista em Irajá, pastor João Emílio, pastor Meise, toda a equipe desse trabalho que é o trabalho com homens de valor, mas também, ó Pai, toda a família da PIB de Irajá. O Senhor dê graça sobre a vida de cada um, neste momento em especial complicado, difícil, que tem, ó Pai, feito com que, por vezes, o nosso mundo interior fique um pouco mais agitado, muito agitado. Que o Senhor, ó Pai, apazigue, que o Senhor derrame aquela água fresca que, quando cai na chapa quente, ela vai, ó Pai, te dissipando aquele calor, vai dando bálsamo de refrigério. Abençoa aquele que está desanimado para que possa ser revigorado.
Amém. Abençoa aquele que está adoentado para que possa ser curado. Amém. Abençoe, Pai, aquele que está distante para que possa se agrupar, se relacionar. Ó Deus, dê a tua graça sobre todos aqui, sobre as irmãs, sobre os casamentos, os pais com os filhos com os pais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Mais uma vez, um abraço em nome do Ministério de Homens, da Primeira Igreja Batista de Irajá e também em nome do pastor João Emílio. Rogério, obrigado, Deus abençoe. Um abraço para vocês, uma boa noite e um bom final de semana, né? Afinal de contas, amanhã é sexta-feira. Então, como diz o pessoal, amanhã sextou, né? Então, um abraço. Um abraço, gente. Tchau. Deus abençoe.